Então, bem-vindo a esta apresentação Visão Astrológica 2020. O meu nome é João Medeiros, já estudo astrologia há cerca de 20 anos e venho apresentar-te, de facto, uma interpretação à luz da astrologia deste novo ano. E espero que gostes e, sobretudo, que sejas muito feliz neste novo ano. O meu foco é um foco mais mundial, político, social, do que necessariamente individual, o que não quer dizer que no final haja dicas mais individuais, ok? Que podem ser úteis. 2020 eu considero que é um ano do Saturno de Terra, por três grandes argumentos. Eu ficava um pouco chateado quando via que na astrologia chinesa eles tinham o rato de metal, ou o porco de fogo, ou o cavalo de madeira, e nós na astrologia ocidental não tínhamos nenhuma classificação à altura. Então, é óbvio que esta catalogação não é nada unânime entre os astrólogos. Aliás, a maior parte deles vai dizer que é um ano do Sol, o ano 2020. Eu discordo completamente e explicarei aqui porquê. E apresentarei o que é isto de ser um ano de Saturno-Terra e o que é isso, o que é que isso quer dizer. Tanto em termos coletivos, quanto em termos mais pessoais. Ok? Então, os astrólogos, quando analisam um ano, recorrem a uma série de técnicas. E eu aqui irei sintetizar, portanto, os resultados principais dessa série de técnicas à luz da minha experiência. Eu, no início, quando fazia as análises anuais, confesso que ia muito ao lado, eram vários tiros muito ao lado do porta-aviões, mas com o tempo tenho vindo a afinar as técnicas e as aprendizagens. E nos últimos anos, essas análises têm sido bastante mais certeiras, ok? E, portanto, isto não é pera doce fazer uma avaliação anual com base na astrologia, porque há múltiplos fatores em conta. E perceber qual é o dominante nem sempre é fácil. Mas é precisamente essa síntese que eu venho aqui apresentar. Então, uma forma de os astrólogos verem essa tendência dominante do novo ano, lembrando que, para os astrólogos, o novo ano, na verdade, começa só 20 e 21 de março, no início da primavera. Então nós estamos aqui a fazer já uma pequena batota, que é considerar que estamos a falar do ano 2020, quando estamos a falar, sobretudo, energias mais intensas a partir da primavera 2020 até a primavera 2021, mas, de qualquer modo, uma das coisas que nós vemos é os trânsitos dos planetas sociais e transpessoais. Ou seja, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, por onde é que eles andam, ok? Por que signos, por que elementos, que ângulos formam. Então, esta é uma das tramas que, desde logo, os astrólogos seguem. Depois existem outras ferramentas que são ciclos, ou seja, que são momentos que aconteceram já há mais anos, como, por exemplo, o ciclo de Júpiter-Saturno, que teve uma conjunção no ano 2020, no ano 2000, e cuja energia, cujo processo é válido até fim de 2020. Ou seja, começou no ano 2000 e termina em 2020. E, portanto, ainda estamos aqui dentro de um quadro mais genérico de outro ciclo, de um ciclo mais longo, ou de um ciclo mais curto, como, por exemplo, a entrada de Saturno num signo, que é algo que também é muito eficaz na análise e que representa um ciclo de 3 anos. Então já vemos aqui a coisa a complicar um pouco mais. Finalmente, podemos ver a própria entrada de Júpiter num signo, que representa uma tendência de um ano, mas não só. O mapa mais usado, desde os primórdios da astrologia tradicional, é a entrada do próprio Sol na primavera, portanto, no signo de Carneiro, também com uma validade de um ano. Então, é na articulação de todas estas informações que nós podemos chegar a algumas conclusões. Na verdade, há aqui outras coisas que faltam, como eclipses importantes ou cometas importantes. Para além disso, há quem recorra, como é o meu caso, a uma adaptação do ciclo solar primário dos profetas, que é, digamos assim, uma base mais simples, mais linear, de interpretação dos vários anos, em que cada ano, sequencialmente, está atribuído maioritariamente ou predominantemente a um planeta. O que quer dizer que de 7 em 7 anos há uma tendência de repetição de temas. E depois, para além disto, ainda há que juntar tudo
e relacionar com os mapas dos países. Então, é esta síntese que eu venho apresentar, tal como nos anos anteriores, para o ano 2020. Então, vamos recordar que no ano 2020 nós temos Mercúrio a fazer retrogradação em 3 signos de água, começando em fevereiro, depois em junho, depois em outubro. É normal. Mercúrio faz sempre 3 ciclos de retrogradação, pelo menos num ano. Para as pessoas que são muito mercuriais, como por exemplo pessoas virginianas ou de Gêmeos, estas são alturas em que normalmente as coisas podem estar um bocadinho mais desafiadas ou mais bloqueadas. Em que, por exemplo, mais vale fazer antigos projetos nestas alturas do que novos projetos de raiz, por exemplo. No caso de Vênus, este ano sim, ano não, mais ou menos, ela fica retrógrada. Este ano também vai ficar retrógrada em Gêmeos. E digamos que este é um processo que é mais relevante para quem tenha muita energia de Vênus, sobretudo Balança e Touro e às vezes Peixes, ok? É uma altura que pede reavaliação das amizades, neste caso porque temos em Gêmeos, e dos próprios relacionamentos, para a pessoa se virar um bocadinho mais para dentro. Temos também, que isso acontece de 2 em 2 anos, um ciclo de retrogradação de Marte em Carneiro, que é o seu domicílio, o que pode indicar os ânimos um pouco mais acesos durante esta fase do ano, setembro, outubro e novembro. Porquê os ânimos acesos? Porque Marte, quando está retrógrado, está mais visível no céu e em Carneiro, particularmente explosivo. Ok? Tanto em termos pessoais, as pessoas podem estar um pouco mais agressivas, como no contexto mundial, isso também pode acontecer. No caso de Vênus em Gêmeos, este trânsito também pode estar ligado a uma revisão das redes sociais. Já explicarei um pouquinho melhor porquê. Os trânsitos de Mercúrio em água, retrógrados, são interessantes para quê? Para fazer psicoterapia, por exemplo, ou fazer regressos ao passado em termos de reconhecer ou voltar a encontrar familiares que não vemos há muito tempo. Depois temos Júpiter, que já entrou em Capricórnio e que estará o ano praticamente todo até dezembro em Capricórnio, e esta é uma das razões pelas quais Capricórnio é o signo do ano, na minha opinião. Irá fazer aqui uma retrogradação a 27 graus de Capricórnio, o que pode beneficiar quem tem astros diretamente ligados por bom ângulo a 27 graus. Irá ficar direto a 17 graus de Capricórnio em julho, o que beneficiará quem tiver planetas em ângulo harmonioso de 17 graus de Capricórnio, aspecto esse benéfico durante mais de 6 meses, por exemplo. Sendo que o Júpiter em Capricórnio é um Júpiter que se chama em queda, porque não permite que acreditemos no Pai Natal. Ou seja, é um trânsito que facilita mais quem é realista e pragmático do que quem é idealista e utópico. Ok? Temos Saturno a Capricórnio até fim de março, entra em Aquário e depois fica retrógrado a 1 grau de Aquário, o que pode ser particularmente desafiante para quem tem quadraturas com este grau de Aquário. Depois volta a entrar em Capricórnio em julho, retrógrado, vira direto a 25 graus de Capricórnio em setembro e finalmente entra em dezembro em Aquário. O que quer dizer que pessoas tenham planetas nestes graus específicos com ângulo, neste caso tenso, no caso de Saturno, por exemplo, alguém que tenha o Sol a 25 graus de Carneiro, por exemplo, pode ter um processo de final de ano bastante mais desafiante do que o normal. Ok? Mas como vemos, a maioria do tempo, Capricórnio, apesar de tudo, Saturno ainda está em Capricórnio. A pedir o quê? A pedir uma continuação de um processo de estrutura de objetivos, resultados materiais, trabalho, património, portanto, para ligarmos essas áreas da vida. E também ao nosso corpo, obviamente, aos nossos dentes, à nossa estrutura, aos nossos ossos, etc, etc. Agora, e sobretudo também à parte financeira. Depois temos 2 ciclos muito importantes a acontecer. Em janeiro, a conjunção Saturno-Plutão, que acontece de 33 em 33 anos, mais ou menos, por vezes mais, porque Plutão não tem propriamente um ciclo muito linear ou igual. Esta conjunção, tradicionalmente, está associada a crises. Crises financeiras, ou crises bolsistas, ou crises de negócios, ou crises económicas.
E, portanto, toda a gente está à espera que haja aqui uma certa baixa em termos de alguma crise financeira. Mas eu diria que não muita, uma vez que Júpiter, ao mesmo tempo, ao passar neste mesmo signo, acaba por proteger um bocadinho essa mesma queda. De todo modo, é um ciclo que pede muito realismo e claramente já está associado a este processo que está a acontecer do Irão e do assassinato do general iraniano, ok? Deste clima já de guerra e de vingança que está em curso. E, portanto, já iremos ver esta conjunção em mais detalhe. Depois temos, no final do ano, a grande conjunção Júpiter-Saturno, esta assim, em Aquário, que obviamente os seus efeitos só se notarão muito tempo depois, mas que é uma boa notícia para o mundo, porque felizmente é um ciclo mais luminoso do que os 20 anos que se passaram, ok? Que foi um ciclo um bocado horrível. Vemos aqui o mapa dessa conjunção Saturno-Plutão, válida para mais de 30 anos. Vemos aqui uma particularidade interessante, é que esta conjunção está perto do Sol, ou seja, está combusta. E devo-vos dizer que isto não é das melhores notícias para este ciclo Saturno-Plutão. É um indicador de poder ser um ciclo um pouco explosivo, e mais desagregação e de calor e de derretimento, digamos assim, das estruturas de poder e das estruturas financeiras durante os próximos 30 anos. Portanto, é o sinónimo de um processo altamente transformativo em curso nos próximos 30 e poucos anos, em tudo o que tem a ver com estruturas de poder e de segurança e financeiras, ok? Não quer dizer que se note já em 2020, mas é um indicador muito sintomático esta conjunção estar conjunta ao Sol, ou seja, combusta, ok? E como eu estava a dizer, é um ano de Terra dominante, porquê? Qual é que é a forma de nós vermos se há um elemento dominante no ano? Basta vermos e fazermos as contas dos planetas todos. Isto é uma fórmula possível. Ou seja, Urano vai estar em Touro, terra. Neptuno vai estar em Peixes, água. Plutão vai estar em Capricórnio, terra. Marte variável, um bocadinho mais em fogo. Vênus variável, um bocadinho mais em ar. Mercúrio variável, um bocadinho mais em água. Saturno, maior parte do tempo em terra. E Júpiter, quase o tempo todo em terra, Capricórnio. E, portanto, o vencedor claramente é a terra, o elemento terra, como aquele que nos pede mais transformações ao longo deste mesmo ano. Ok? O que é que isto significa na prática? Em termos mundiais, em termos pessoais. É óbvio que pede, em termos mais sociais, tecnologias, ou seja, formas de produção mais eficazes. Há uma coisa que já tem acontecido e as pessoas não têm reparado, que são as indústrias fintech, ou seja, novas indústrias bancárias ligadas à tecnologia e aos modos de pagamento, aos sistemas digitais de pagamento. Por exemplo, em Portugal é muito agora mais usual o MBWay, que já está a ser um pouco revolucionário, não é? Temas de ecologia e ambiente, porque afinal de contas isto é a terra e os recursos naturais, ou seja, o tema dos recursos naturais são temas de terra, das matérias-primas, da sobrevivência, do alimento, da nutrição, são temas de terra. Contudo, terra também tem a ver com a posse de terra e com as fronteiras, as propriedades, os territórios, e também tem a ver claramente com o tema do Brexit, entre outros. Tem a ver com o comércio, com a banca, que são temas de dinheiro, temas monetários, com construir coisas, energias renováveis e, obviamente, que a terra é uma energia de uma certa rigidez, de um certo bloqueio. Então, também pode criar aqui alguma entropia em processos de transformação mais profundos, ok? Em termos pessoais, pronto, obviamente que a Terra em si como planeta vai estar na berlinda, como já esteve o ano passado, tendo em conta que haverá provavelmente também climas extremos. Do ponto de vista pessoal, o que é que se pede? Concretizemos, que tenhamos disciplina e que saibamos também respeitar as estruturas e as hierarquias, onde se inclui o próprio Estado. Ok? É importante saber também que este é o último ano de um ciclo de 220 anos de um paradigma social, político, mais focado na Terra. Ou seja, este é mesmo tipo um ano de despedida monumental. Despedida de uma forma de estar dos políticos, definida de uma forma de estar das empresas, despedida de uma forma de estar das pessoas. Uma forma de estar mais focada no ter, no obter, no separar, no produzir. Embora este ciclo tenha tido coisas positivas, porque foi iniciado em Virgem,
Então teve de positivo os avanços da engenharia, os fatores de produção, da física química e, sobretudo, a melhoria da saúde pública. Recordemos que há 200 anos as pessoas morriam por tudo e mais alguma coisa, e agora não. Então a saúde pública ter melhorado também é e a tecnologia ter evoluído, uma consequência de ter sido um ciclo de 220 anos de terra. Mas este é o ano, digamos assim, do juízo final, ou seja, do balanço final de todo este processo. De foco na matéria e no dinheiro. Portanto, foi um paradigma que foi importante para a humanidade, que vai se despedir em 2020, temos tempo de dizer adeus, mas vai-se romper este paradigma para um novo paradigma que vai ser mais claro a partir de 2021. Ok? Então, é também, ao mesmo tempo, um último ano de um ciclo de 20 anos de Júpiter-Saturno, porque eles fizeram várias conjunções ao longo destes 220 anos, e a última conjunção foi em Touro, e foi uma conjunção, um ciclo particularmente nefasto. Porquê? Porque foi conjunto a uma estrela maligna chamada de Algol. Então foi é um ciclo que não deixa saudades, este ciclo que nós vivemos nos últimos 20 anos. Porquê? Muito focado na loucura materialista e consumista. Isto é uma coisa típica de Algol, que é uma estrela um pouco de loucura e obsessão. Mudança nas moedas fortes, ou seja, a introdução do euro, e o touro também é um signo de dinheiro. Uma vez que neste mapa Vênus está em Gêmeos, isto também tem a ver com o desenvolvimento das redes sociais, e se repararem na loucura que tem sido a quantidade de pessoas que agora se mostram nas redes sociais, todas bonitas, o corpo. Portanto, há aqui um exacerbar um pouco narcísico e da imagem do feminino a um nível que nunca aconteceu no passado. E isto também, na minha opinião, também pode estar associado a este ciclo de Touro e de Vênus em Gêmeos. Contudo, este ciclo, tendo em conta outras vertentes, também incluiu o tema do terrorismo, ou seja, o incitar ao terrorismo, camuflando outros temas como o controle do petróleo e de outras indústrias, e é um ciclo que teve a ver diretamente com o 11 de setembro, com a crise financeira, e também teve a ver com a culminação com a eleição de Trump. E o que estamos a ver agora, desta crise do Irão, do assassinato do general, ainda faz parte da mesma história. Ou seja, é uma história que se está a repetir. Os Estados Unidos a dizerem que eles têm armas de destruição maciça ou que vão matar americanos, e chegam lá e fazem o que lhes apetece e controlam o petróleo que lhes apetece e fazem outros negócios obscuros. E o 11 de setembro em si, na minha opinião, foi um trabalho interno das maiores farsas da história da humanidade, porque os culpados não foram aqueles culpados que eles disseram que foram, ok? Mas isto, pronto, já estamos na teoria da conspiração e não quero entrar por aí, só para dizer que este ciclo, ainda de 2020, ainda tem a ver com o fecho destes temas do terrorismo, como se viu agora, ok? E com a história do petróleo e do preço do petróleo, que é provável que aumente agora bastante, como já está a acontecer. Aqui vemos esse ciclo dessa conjunção, onde Saturno e Júpiter, neste caso o mapa calculado para Washington, aqui conjunto ao 22 graus, Algol está a 26 graus, Vênus em Gêmeos, várias energias de Gêmeos. Então, sem dúvida, houve muito desenvolvimento das redes sociais e das comunicações, mas aqui um impulso consumista e um impulso também um pouco mais maligno desta estrela. Curiosamente, este mapa é muito semelhante ao Donald Trump, que acaba por ser, no fundo, o espelho do pior deste mesmo ciclo, na minha perspectiva. Ok? Então, é terra dominante o ano 2020, pelas informações que eu disse, pelo menos nesta interpretação, nesta visão. E vamos ver agora outros mapas que, no fundo, traduzem também a importância do signo Capricórnio e de Saturno e do elemento Terra neste novo ano. Este é o mapa para a entrada do Sol em Carneiro, que é um mapa que se utiliza bastante na astrologia tradicional. Então, como veem, nós temos aqui 4 planetas em Capricórnio, no caso calculado para Portugal é o próprio ascendente também, em que temos Saturno, Plutão, Júpiter, Marte, todos em Capricórnio, e o que desde logo já é uma indicação de haver muito tema de Saturno. Mas aquele, digamos que, indicador decisivo é o aspecto mais exato que o Sol forma. E o aspecto mais exato que o Sol forma aqui não se percebe bem, mas é exatamente com Saturno. E nos ingressos do Sol em Carneiro isto é muito relevante, saber qual é que é o astro com o aspecto mais exato ao Sol. Eu já fiz uma investigação que publiquei no Astrological Journal of Great Britain com 4 artigos
em que estudo ingressos vernais e não só, desde o ano 1900 até 2020, e estes mapas dos ingressos são muito eficazes, mas nós precisamos de sublinhar qual é que é o aspecto mais exato do Sol, porque isso é um argumento para ser um ano desse planeta. Então, neste caso, é um argumento, mais um argumento para poder ser um ano de Saturno, ok? Porque é o aspecto mais exato do Sol. Ok? No caso calculado para Portugal, corresponde mesmo ao ascendente. Como é um aspecto sextil e Saturno está muito forte, eu não vou considerar que é um ano assim tão negativo para Portugal. Pode ser um ano de grande estruturação financeira e o que é facto é que já vai haver um excedente orçamental. Ok? O mesmo mapa é muito parecido para o Reino Unido e para muitos países da Europa, mas aqui vemos Júpiter já mais e Plutão mais angulares. Eu não duvido que o Brexit vá acontecer no próximo ano e não duvido que vá ser um grande alívio para o Reino Unido e que inclusivamente a Libra possa voltar a subir e que eles no início fiquem felizes. Agora, as consequências a médio prazo é que, na minha opinião, vão ser mais negativas para o Reino Unido. Ok? No caso dos Estados Unidos, o ascendente é Escorpião e também temos aqui Marte, que é o regente exaltado na casa 2, o que quer dizer que, à partida, segundo este mapa, não parece que os Estados Unidos possam passar uma fase financeiramente assim tão má, teoricamente. Aqui o único indicador mais negativo para os Estados Unidos é o facto de nós termos a Lua em Aquário. E a Lua em Aquário, tradicionalmente, nos mapas de entrada na primavera, não tem sido bom para a população americana. Vou dar aqui algum exemplo. O terremoto de São Francisco em 1906, correspondeu a um ano de Lua em Aquário. O assassinato de Kennedy, a mesma coisa. O início da Guerra do Vietnã, a mesma coisa. O escândalo Watergate, a mesma coisa. E o 11 de setembro, a mesma coisa. Portanto, tudo isto foram anos que começaram com a Lua em Aquário. Sendo Aquário um signo que tem muito a ver também com os americanos, ok? O próprio mapa da fundação dos Estados Unidos é de Lua em Aquário. Então, o próprio governo dos Estados Unidos entra sempre em funções com o Sol em Aquário. Então, dá a ideia que, se seguirmos o que aconteceu no passado, que, de facto, há aqui coisas um bocadinho mais adversas para o povo americano em curso. Ok? Aqui vemos uma coisa muito parecida, parece o mesmo mapa, mas é um mapa também relevante, que é o da entrada de Saturno em Aquário, e que no caso de Portugal coincide mesmo com o ascendente, mas e é um mapa válido para 3 anos. Eu considero que é um retorno, apesar de tudo, positivo para Portugal, porque a estrela que está aqui neste ângulo é a estrela Altair, que é uma estrela de grande progresso, então acredito que Portugal nos próximos 3 anos possa ganhar grande estrutura e grande solidez. Agora, em termos mundiais, é importante também perceber que há aqui uma quadratura de Urano a Saturno, o que implica uma grande revolução também das estruturas e das empresas durante os próximos 3 anos e dos processos de produção e das energias renováveis, certamente. Ok? Agora, indo um bocadinho em temas mais fáceis, para se tornar um pouco mais fácil para quem está a ouvir esta perspectiva do novo ano. Uma das metodologias, como eu gosto de dizer, que se usa para ver esta pincelada geral do novo ano, é seguir a teoria da estrela dos magos, que é que cada ano zodiacal, que começa a 21 de março e termina a 21 de março de 2021, tem um tema de um planeta rodando pelos 7 planetas a cada 7 anos. Ora bem, eu adaptei este ciclo a partir do ciclo solar primário dos profetas, que é um ciclo cuja origem não se conhece muito bem, mas fui testando e cheguei à minha conclusão, ok? Então, o que vocês vão ver da maioria dos outros astrólogos que dizem que é um ano do Sol, não coincide com esta visão, ok? Que não concordo que seja um ano do Sol, pelos testes, estudos e investigações que já fiz, ok? Depois, se quiserem saber mais detalhes sobre isto, têm no meu site joaomedeiros.com, vejam o ano 2016, perspectiva astrológica, ano 2017, ano 2018, ano 2019 e vão lá ver essa explicação mais detalhada. Aqui eu estou a tentar colocar a síntese, ok? Então, nessa síntese, nós temos anos que foram atribuídos ao Sol, a Vênus, a Mercúrio, à Lua, e estes anos todos são anos que à partida terão tido uma conotação de Saturno, ok? Uma conotação de Saturno. Excetuando o ano 1929, não se pode dizer que tenham sido anos assim tão dramáticos, ok? Comparados com outros anos, como por exemplo anos de Marte, que foram em geral bastante mais dramáticos, ok? Mas não foram também grande espingarda, não foram assim também muito bons anos.
teoricamente, nós esperaríamos o ano de Saturno que fosse um ano pesado. Ok? Então, só para recordar a eficácia desta abordagem, eu, o ano passado, para quem ouviu, e estão aqui algumas pessoas a ouvir esta apresentação que estiveram presentes na minha palestra ao vivo, a última indicação que dei, a síntese final do ano 2019, foi que seria um ano da Lua em Terra, da Lua Virgem. Expliquei as razões para isso. E, portanto, aqui os temas seriam votar, criar, manifestar, ou seja, ir à rua, valorizar as mulheres, valorizar a família e as crianças e defender a grande mãe terra. Então este seria o símbolo ou a síntese das ideias principais para o ano 2019. Nós vamos ver o que é que aconteceu de significativo em 2019 e vamos ver a ligação precisamente com esta síntese. Então o que aconteceu foi que, por exemplo, a personalidade do ano foi Greta Thunberg, uma criança defensora do ambiente. Então, para quem estuda astrologia, isto não podia ser mais tiro no porta-aviões, como eu gosto de dizer. Ou seja, uma criança, portanto, uma lua, preocupada com a Terra, preocupada com o planeta. Ela própria também é signo de Terra, e o tema geral, unânime na maioria das revistas, teve a ver com o ambiente. Teve a ver com o ambiente e as manifestações pelo ambiente. Então, a lua está muito associada ao povo e às mulheres, e a Terra à Terra. Então é engraçado como é que tenha acontecido esta mesma síntese. Mas não foi a única coisa que aconteceu. Pela primeira vez a Presidente da União Europeia é uma mulher, Ursula von der Leyen, e portanto, o que também é um destaque muito grande de uma mulher. Temos também aqui outra mulher finlandesa, a mais jovem Primeira-Ministra da Finlândia, já com políticas muito renovadoras. Temos também Christine Lagarde, primeira Presidente do Banco Central Europeu, outra mulher. Temos Nancy Pelosi, que liderou o movimento de impeachment a Trump, e falámos disto no ano passado, que as mulheres iam atacar Trump e poder levá-lo ao impeachment, e de facto isso aconteceu. E foi um ano em que houve muitas votações durante o ano todo. Votações para as europeias, votações para as legislativas em muitos países, inclusivamente em Portugal, culminando com as eleições britânicas que validaram o Brexit. E, portanto, se, na minha opinião, se havia dúvidas que isto seria um ano da Lua em Terra, as dúvidas ficaram resolvidas com estas evidências, ok? Então, algo semelhante aconteceu nos anos anteriores. Por exemplo, o ano 2016, por este mesmo método, foi um ano do Sol de Fogo, e o que aconteceu mais de significativo foi eleito um líder loiro, que é tipicamente um Sol de Fogo, e foi declarado o Brexit, ou votado o Brexit, que é uma declaração de independência, ok? Então, muita ressonância com este arquétipo. Em 2017, o planeta dominante era Vênus e o elemento também fogo. E o que aconteceu foi que o movimento do ano foi o movimento Me Too, em que as mulheres afirmaram o seu poder perante os homens e os abusadores. Curiosamente, o filme dos filmes com mais êxito nesse mesmo ano foi a Wonder Woman, a Mulher Maravilha, o que também é uma expressão deste arquétipo de Vênus em fogo. Okay? Houve movimentos de independência, por exemplo, fim do Daesh, coisas que também falámos na antevisão desse mesmo ano. Quando foi do ano 2018, governado por Mercúrio de Terra, que tinha a ver com desenvolvimentos tecnológicos e comerciais, e não só, e, curiosamente, foi um jornalista saudita que foi a personalidade do ano, que foi assassinado. Também foi um ano em que o Mercúrio, neste caso Freddie Mercury, voltou e ressuscitou para a vida com um grande filme, e cujo evento do ano foi considerado o salvamento dos resgates das crianças, Mercúrio, que também estão dentro da Terra, portanto no subterrâneo. Então é interessante ver como é que os arquétipos se manifestam depois na prática. O ano 2019, Lua de Terra, já falámos. Os ambientalistas e Greta Thunberg e as manifestações pelo ambiente. Então, o voto do povo. Então, como veem, esta abordagem que parece muito simples, tem depois, no final das contas, um resultado bastante interessante e bastante claro. Ok? Então, nesta perspectiva, o que é que será o ano do Saturno de Terra? Quais é que serão, quando chegarmos ao fim de 2020, o que é que se vai dizer do ano 2020 de Saturno de Terra? Será que vai ser vivido o arquétipo negro de Saturno, que é a morte, a destruição e a crise, a depressão, ou um arquétipo mais de estrutura, mais focado nos monarcas, nos chefes de Estado, nos empresários e em decisões de grande
envergadura social. Portanto, quais é que são os dois arquétipos, isto tudo relacionado com a Terra? Será que vai haver um grande empresário para a Terra ou um grande destruidor da Terra? Então, são questões que eu acho que estarão aqui também subjacentes a este novo ano. Então, uma das formas de nós tentarmos perceber é, precisamente, ver o que é que aconteceu em anos de Saturno no passado. Quer pelo esquema setenário, ou seja, anos repetidos, de 7 em 7 anos, temas repetidos, quer pelo tema dos ingressos da primavera, ou seja, quando é que o Sol formou aspectos com Saturno. Eu aqui escolhi os aspectos tensos, quadratura e oposição, ok? E vemos, por exemplo, que aqui houve uma coincidência, que foi um ano de Saturno pelo esquema setenário, 1929, a Grande Depressão, mas também foi pelo esquema dos ingressos da primavera. Aliás, este e 1915 foram os únicos anos, 1922, foram anos que se repetiram, ok? Então, o que aconteceu de relevante em anos de Saturno, fazendo aqui uma mistura, foi, por exemplo, a mudança de Papa, ou seja, a eleição do novo Papa. Neste caso, o Papa Francisco também aconteceu no início do ano de Saturno. Mas o Papa João Paulo I, que ou seja, morreu um Papa antes dele, penso eu que foi Paulo VI, depois João Paulo I, que foi Papa durante 33 dias, ou algo parecido, e depois foi eleito o Papa João Paulo I. Então, mortes e eleições ou renovações de figuras de Estado e de governações duradouras são temas de Saturno. Por exemplo, o Imperador Hirohito também morreu no ano de Saturno, Saddam Hussein morreu no ano de Saturno, o Hitler morreu no ano de Saturno, o Mandela morreu no ano de Saturno, a Rainha Vitória morreu no ano zodiacal de Saturno, o Rei Jorge VI de Inglaterra, que depois morreu e deu o seu lugar à Rainha atual de Inglaterra, também morreu no ano de Saturno, Hugo Chávez morreu no ano de Saturno, Putin foi eleito pela primeira vez no ano de Saturno, Gorbachev foi eleito pela primeira vez fazendo uma mudança de governação no ano de Saturno, a URSS foi criada no ano de Saturno, a Primavera Árabe aconteceu no ano de Saturno e Saturno, em termos de ingresso vernal, o Daesh terminou também com o ano de Saturno. Então, o que é que se passou aqui de parecido? Mudanças de regimes duradouros, ok? Ou novas figuras de liderança que ficam muito tempo e que mudam o tipo de governação, ou velhas figuras de liderança que morrem, ok? Então é comum haver, Saturno é a morte, haver funerais de Estado, ok? Durante um ano de Saturno. Mas também houve, por exemplo, a grande fome da China, com Mao Tse-tung, houve, por exemplo, a crise no Darfur, também, houve a Grande Depressão, também houve muita fome, o genocídio da Arménia, perto de 1915, também foi horroroso, o Holocausto também coincidiu com um dos anos de Saturno, um dos piores anos, e, portanto, também foi comum acontecer fomes e sofrimento do povo. Pela positiva, alguns avanços tecnológicos, que não estão aqui, mas existiram, como alguns satélites, ou televisão, ou outro tipo de tecnologias, e alguns tratados também importantes, embora aqui houvesse uma grande influência de Vênus. Então, Saturno também é formalização, a consolidação de acordos, ok? Então, isso também pode ser, no caso, em relação ao Brexit, mas não necessariamente apenas. Depois, tendencialmente, então, resumindo, fim ou início de grandes figuras de Estado, funerais de figuras de Estado, fim e inícios de impérios ou longos regimes, mais fome, miséria ou sofrimento do povo, formalizações institucionais e, por vezes, bons desenvolvimentos tecnológicos, embora genericamente sejam anos um pouco mais pesados, ok? E, portanto, resumindo as tendências para 2020, para depois falar individualmente, então, canto do cisne do materialismo, ou seja, é os últimos cartuchos de formas de estar mais materialistas e egoístas, ou de formas de governação mais separatistas, tensões nos mercados financeiros e no Médio Oriente, mas isto também não é preciso ser astrólogo para perceber, atendendo aos últimos desenvolvimentos, concretização oficial do Brexit, na minha opinião, com alívio para a Inglaterra. Penso que estará tudo acordado durante 2020 e a saída oficial até início de 2021. Agudizar da crise ambiental com extremos, também isto não é preciso saber da astrologia para perceber.
novas tecnologias, reformas bancárias e reestruturações financeiras, fim ao início de longos regimes e de figuras de Estado duradouras e mais extremos ou carência de fatias necessitadas da população mundial. À partida, podem ser tendências deste ano 2020, assim genericamente para o mundo, na minha opinião. Agora, estão previstos que acontecimentos? Por exemplo, as eleições presidenciais norte-americanas. Não sei se o Trump vai ganhar. Todas as pessoas dizem que sim. Não dou por garantido. Embora acho provável. O Brexit, o Euro 2020. Será que Portugal vai ter um bom desempenho? Penso que poderá ter. Os Jogos Olímpicos de 2020, a Expo 2020 do Dubai e toda esta história do Médio Oriente, o que é que vai sair daqui? Portanto, estes são aqui alguns eventos que já estão mais ou menos previstos, não se sabe é como é que vão acontecer, ok? Do ponto de vista pessoal, portanto, para cada um de vocês que estão a ouvir esta apresentação, algumas dicas por ser um ano muito Capricórnio, muito Saturno. Ser ambiciosos, empreendedores e muito profissionais, ou seja, fazerem as coisas bem e com rigor, com ambição, não perder tempo, ser organizado, planear, decidir com rapidez, ter uma lista de tarefas, ter uma lista de planos, usar tecnologias e redes sociais, não esquecendo que o Saturno entra em Aquário, ser pragmático, ir à essência das coisas, ter atenção às legalidades, às formalidades, às burocracias e também simplificá-las, ser diferente no trabalho, na relação com a matéria e com a comida, mais eficaz, mais organizado e cada pessoa viver o seu Saturno e a sua Terra bem. Ou seja, no seu Saturno do seu mapa e a sua Terra do seu mapa, vivê-los bem. Ok? Isso é uma forma também de vivermos esta energia do novo ano. Eu não gosto muito de fazer estas análises dos signos, portanto só ponho mesmo porque senão também diziam que eu não falava nada disto, mas eu diria que os signos mais, à partida, facilitados, embora isto seja muito mais complexo, à partida são as energias de Capricórnio primeiro, depois de Virgem e depois de Touro, embora energias do fim de Capricórnio possam ter algum desafio, e as outras de Terra, porque de certa forma fazem ângulos de trígono com estes mesmos planetas que eu já referi. Não podemos dizer que haja signos piores, mas aqueles que estão sobre oposição de Saturno, Plutão, ou seja, no fim de Caranguejo, início de Leão, podem ser um pouco mais desafiados. E por quadratura, como por exemplo Carneiro. Mas tudo o resto, o mapa individual pode indicar um caminho contrário, ok? Mas à partida são algumas hipóteses. Mas em geral, eu diria que o ano 2020 é um ano para materializar, para aquilo que foram sonhos que estavam atrasados há muito tempo para finalizá-los, para levá-los ao fim, para acabar. Portanto, é um ano para acabar coisas, para fechar capítulos e para cumprir objetivos, para cumprir metas, para respeitar os mais velhos, para ser mais ambicioso, ser mais pragmático, ser sincero, verdadeiro. Capricórnio, Terra, também é uma energia também sincera e de realismo e de pouco idealismo, de muito trabalho, de muito esforço, de muito empenho e de muita confiança no próximo, estabelecer laços com as pessoas que realmente valem a pena e não com aquelas pessoas que já não nos interessam para nada. Mas, portanto, isto são algumas ideias principais para 2020 e, portanto, o meu desejo a todos é que haja que tenham um excelente 2020.